Para mim, a cultura é muito importante. Cultura se confunde com a própria noção de Cultura é humanidade. importante para falar de cultura, falar de humanidade. Cultura é a expressão da vida. O que é cultura para você? Para mim, cultura é tudo aquilo que inclui conhecimentos, crenças, arte, estilos de vida, costumes e hábitos. Também ocorre nas infinitas maneiras de viver e de lidar com os ensinamentos e valores transmitidos historicamente pela sociedade e a forma com que nos relacionamos com esses valores, concordando, questionando ou fazendo oposição a eles. Eu acho que a cultura é muito importante de ser estudada, principalmente porque ainda existe a cultura do machismo, cultura do estupro, ideias racistas sendo propagadas. A gente precisa discutir cultura. Na minha noção de cultura, a cultura se confunde com a própria noção de humanidade. Nós nos tornamos humanos na medida em que fomos construindo essa refinada estratégia de sobrevivência. E por isso é tão importante pensar e repensar a cultura, porque é um movimento dinâmico, constante, nunca é estanque, e por isso mesmo deve ser visto e revisto, porque é próprio dessa dinâmica da humanidade. Eu entendo cultura como uma construção simbólica e como um direito de cidadania. Entendo que todos os indivíduos são produtores de cultura. Cultura foi tudo que os seres humanos fizeram para nos trazer até aqui, na vasta evolução humana no decorrer do tempo. Mas eu posso pensar também que é através da cultura que a humanidade se realiza como humanidade. Falar de humanidade é falar de pensamento, pensamento transparente. Pensamento transparente vai além das suas verdades. Pensamento transparente é questionar a si e o outro. Para mim, cultura é tudo que rodeia e permeia nossa experiência de estar vivo, atuando no planeta. É aquilo que nos identifica como um povo, é aquilo que nos representa quanto grupo, é aquilo que nos forma enquanto indivíduo. E por isso mesmo precisa ser defendida, porque é aquilo que na sua diversidade nos faz aquilo que somos. Boa noite a todas, todos e todes. E bom dia, boa tarde para quem for assistir em outros momentos essa live. Eu gostaria de começar trazendo uma citação do filósofo Peter Paul Pilber, que me acompanha há muitos anos. O imaginário não é a irrealidade. Todo imaginário está destinado a criar o seu mundo. Cuidar do imaginário não é, portanto, um dever separado da política. É o foco da ação contemporânea. Fecha aspas. Meu nome é Márcia Moraes, eu estou na Diretoria de Cultura da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. Eu sou uma mulher de pele branca, de cabelos ruivos, estou usando óculos, estou com uma blusa estampada com tons de vermelho e branco, e atrás de mim tem algumas plantas e uma parede verde. É muito bom poder falar com a comunidade dos 7 campi da Unespar nessa semana de recepção dos calouros e das calouras. E também dizer para vocês que é uma enorme alegria anunciar o lançamento das ações da Política Institucional de Arte e Cultura da Unespar, a nossa PIAC Unespar. Estamos em um processo de construção da política cultural e precisamos que essa construção seja de toda a comunidade acadêmica. E para isso, nós estamos criando vários espaços para que a gente possa se ouvir, para que a gente possa conversar e para que a gente possa refletir juntos sobre a cultura que nós fazemos, sobre a cultura que nós queremos
e discutimos por que é importante ter uma política cultural na universidade. Então, só para dar uma pincelada rápida nesse percurso de criação da PIAC, em fevereiro de 2022, há praticamente um ano atrás, nós constituímos uma comissão formada por representantes, por docentes, que representam os eixos, primeiro, das linguagens artísticas, das artes visuais, do cinema, da dança, da música e do teatro. O eixo também da memória e do patrimônio, o eixo da literatura, do livro e da leitura, o eixo da diversidade, da inclusão e da acessibilidade, e também por um representante dos agentes universitários e um representante dos discentes, uma grande comissão. E, paralelamente a essa comissão, nós formamos grupos de trabalho em cada um dos 7 campi da Unespar. A nossa ideia é que isso seja uma estratégia para a gente poder ramificar e poder intensificar esse diálogo com cada campus e com o seu entorno. Então, hoje, eu quero aproveitar para agradecer todas as pessoas que já contribuíram e continuam contribuindo com esse trabalho, e são muitas. E queremos convidar vocês, de todos os campi, para participarem dessas ações, que no final eu vou falar um pouquinho melhor sobre elas. São ações que nós estamos preparando para que a arte e a cultura, em toda a sua diversidade e pluralidade, sejam cada vez mais percebidas e vivenciadas como eixos que ampliam a formação acadêmica e nos impulsionam a projetar futuros mais sensíveis, mais criativos, mais inclusivos e, consequentemente, mais democráticos. O desafio de criar políticas e planos de cultura para as instituições públicas de ensino superior nos coloca diante de uma responsabilidade urgente, que significa pensar e vivenciar a universidade como uma instituição cultural. Esse é o nosso compromisso com o presente e com as próximas gerações. Eu gostaria de passar a palavra para a nossa pró-reitora de Extensão e Cultura, a professora Rosimeire Darque Cardoso, que está conosco nessa empreitada. Boa noite a todos e a todas. Muito obrigada, Márcia. Eu quero saudar a nossa comunidade acadêmica nesse primeiro momento, dizer da nossa alegria de estarmos aqui hoje falando com vocês, né, sobre esse percurso da universidade e sobre essa importante ação que nós entendemos que ela é urgente na nossa comunidade. Quero trazer a todos uma saudação da nossa magnífica reitora, que não pôde estar conosco nesta noite porque está participando de um fórum de reitores do Zicosur, então ela não pôde estar, mas ela enviou o seu abraço a toda essa comunidade e reiterou o desejo de que nós possamos vencer aí todos os desafios, né, que se levantam na construção dessa política, né, que é bastante importante para nós, né? E eu quero iniciar a nossa fala aqui nessa noite bastante simples e de uma forma bem tranquila, para agradecer a todos vocês que estão conosco neste momento, e também agradecer ao nosso convidado, o professor Fernando Mencarelli, pró-reitor de Cultura da UFMG, dizer que é uma alegria tê-lo conosco para compartilhar suas vivências e contribuir conosco também nessa construção da nossa política institucional de arte e cultura. Quero agradecer à professora Márcia Moraes, nossa diretora de cultura, a professora Ana Fabrício, que também trabalha na diretoria de cultura, aos nossos bolsistas, o Gabriel e a Ana Júlia,
que tem se empenhado para cumprir, né, tudo aquilo que a gente tem planejado, organizado, para que essa política aconteça, de fato, né? E a política, construir essa política numa universidade multicamp é um desafio, não é uma tarefa fácil, porque nós estamos falando de uma política de arte e cultura para uma universidade que é multicamp, pluricultural, né? Nós abrangemos, né, boa parte do nosso estado e, desta forma, nós trazemos também culturas regionais. Então, é bastante importante a gente ter isso em mente, não perder de vista de forma alguma e fazer com que estas culturas sejam também respeitadas dentro dessa política e sejam incentivadas e a gente consiga caminhar juntos, né? Então, esse lançamento da política institucional de arte e cultura da Unespar, como a professora Márcia já disse, né, ele vem acontecendo, ele já está gestado, né, gestando desde 2022, e nós, então, já passamos por algumas etapas. E nesse momento, então, nós estamos já num momento de chamar a comunidade para participar conosco dessa escrita, desse mapeamento, desse levantamento de todas as ações que a Diretoria de Cultura tem programado, já estruturado e está já em vias de acontecer. Então, são muitos desafios, né, mas tem muita gente corajosa, disposta, né, e eu estou, assim, bastante feliz porque nós conseguimos que toda a nossa comunidade, então nós temos representantes dos professores e professoras, graduandos e graduandas, agentes universitários, todos estão representados nessas comissões. E isso é muito importante para nós. A universidade é de todos e todos participam. Então, nesse processo de construção, todas as atividades são importantes. E nós queremos continuar contando com a colaboração de cada um de vocês, no sentido de que se façam representar, que vocês sejam as vozes que orientam as propostas e compõem um texto que não seja apenas letra, porque a letra não tem sentido, mas que seja vozes que ecoam, né, e que levam adiante o sonho de uma Unespar que acolhe, que ouve e que representa todos e todas. Eu quero mais uma vez agradecer, parabenizar toda essa equipe que tem trabalhado com afinco, desejando que aproveitem muito essa nossa noite de lançamento e que continuem conosco. Vamos continuar, porque nós vamos construir uma política institucional de arte e cultura. Muito obrigada, e eu agradeço muito a oportunidade. Muito obrigada, Rosi. É uma alegria e uma honra ter você aqui com a gente. E agora nós temos o prazer de apresentar, de chamar nosso querido convidado, o professor Fernando Mencarelli, que é pró-reitor de Cultura da Universidade Federal de Minas Gerais, bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq, professor da graduação em Teatro e da pós-graduação em Artes da UFMG, é membro do Conselho de Política Cultural do Estado de Minas Gerais e do Conselho Municipal de Cultura de Belo Horizonte, compõe a diretoria do Fórum de Gestão Cultural das Instituições Públicas de Ensino Superior, o FORCULT. Bem-vindo, Fernando, e muito obrigada pela sua participação. Boa noite a todas, todos e todos. É um prazer, uma alegria, uma honra estar com vocês nesse momento que é de construção e também de celebração já de uma etapa aí construída para lançar um programa mais ainda ampliado de política cultural da Unespar. É realmente uma honra para mim estar com vocês nesse momento e poder
conversar um pouco nessa partilha. Eu me autodescrevo também, sou um homem branco, já grisalho, de barba, com os óculos de aços claros, transparentes, e tenho uma estante com alguns livros atrás de mim. Eu queria muito agradecer esse convite à nossa pró-reitora, Rosemary Dark Cardoso, também a Márcia Moraes, a querida Márcia Moraes, diretora de cultura da Unespar, parabenizar e agradecer a todos os colegas da Unespar que estão aí nesse processo de construção e me colocar um pouco aqui, né, à disposição de vocês, de partilhar algumas ideias, trocar algumas ideias sobre esse tema, né, da construção da política cultural nas universidades. Bem, então, acho que é muito interessante pensar, né, que esse movimento, né, que a Universidade do Estado do Paraná, e nos seus 7 campi, tem feito, né, de maneira tão intensa, e é muito interessante a gente lembrar, pensar ou contextualizar que esse movimento de vocês fortalece muito e integra e faz parte, digamos, de um movimento que hoje, para a alegria nossa, é um movimento nacional, né? Rose, Márcia, que acompanham esse processo, né? Lembrando um pouquinho, assim, quer dizer, há muito tempo, em diversos momentos aí da nossa história cultural recente, as universidades públicas têm se mobilizado para construir e fortalecer o seu trabalho no campo das políticas culturais. Mas, mais recentemente, é interessante a gente lembrar, lá no ano de 2016, 2017, quando o nosso Ministério da Cultura foi extinto, houve, né, um movimento que teve início ali de fortalecimento, novamente, de uma articulação nacional das universidades públicas, principalmente, né, as universidades públicas de ensino superior no Brasil, para nos organizarmos, né, no sentido de fortalecer a área cultural nas universidades. Então, sempre gosto de imaginar, assim, de visualizar que nós, das instituições públicas de ensino superior, universidades, institutos, né, sejam federais, estaduais, municipais, nós somos uma grande rede, né, uma rede capilarizada em todo o país. Eu acho que a gente deve chegar a 500 ou 600 instituições quando incluímos aí todas as esferas de poder público, né, federal, estadual, municipal. E estamos, né, presentes no território nacional como um todo. Então, essa força, essa potência, né, da universidade, que é uma instituição científica, uma instituição de ensino, ela também se apresenta, como disse aqui lindamente a Márcia na sua fala de abertura, que começou com o Peter Pelbart, nosso filósofo maravilhoso, lembrando, né, enfim, que a Márcia dizia, né, que nossas universidades ou instituições públicas de ensino superior, elas são também instituições culturais. Então, é interessante pensarmos isso, né, a universidade como instituição científica, uma instituição de ensino, mas também uma instituição cultural. Se pensarmos aqui um percurso histórico, né, da universidade pública na sua construção, na sua estruturação, a gente pode até visualizar isso, né? Quer dizer, primeiro, as nossas, vamos nomeá-las, né, universidades, mas quando falamos universidades, estamos incluindo aqui também os institutos e outras modalidades, né, de
instituições públicas de ensino superior. Mas as nossas universidades, elas começaram, digamos, como instituições de ensino, né? Elas se organizaram, se estruturaram como instituições de ensino. Num segundo momento, elas se expandem e se entendem, se compreendem como instituições de pesquisa também. E aí se avança, se organiza, né, todo um sistema nacional em torno do fortalecimento das nossas universidades como instituições de pesquisa. Então, elas passam a ser de ensino de pesquisa. No terceiro momento, que já é mais recente, remete a algumas décadas recentes, a gente tem o fortalecimento da universidade na sua dimensão extensionista. Então, a compreensão de que a universidade precisava se posicionar, atuar, ser parte do território em que ela se insere. Então, essa relação com a comunidade, um vetor, digamos, um sentido, né, de dentro para fora e de fora para dentro da instituição em relação à comunidade se fortalece, e a gente tem todo esse campo da política extensionista que hoje é muitíssimo importante nas nossas instituições, né? Vide aí a recente curricularização da extensão. Mas a gente poderia dizer, tá, e aí junto com colegas, né, tem o nosso ex-reitor aqui da UFMG, professor Jaime, que é um engenheiro, e que dizia outro dia, em um dos nossos encontros, eventos, ele dizia, olha, agora o momento de expansão das nossas universidades é no campo da cultura. É o momento de nos compreendermos como instituições culturais e completar esse arco, né, de ensino, pesquisa, extensão e cultura. Portanto, acho que é fundamental visualizarmos, né, nossas instituições contemporâneas, nossa universidade contemporânea, o que ela deve ser, o que ela pode ser e como ela pode atuar, entender que temos também essa tarefa ou essa missão, né, de nos percebermos como instituições culturais. E aí nós, em rede, né, nacional, estamos trabalhando, digamos, em todo o território nacional com essa missão. Então, um outro pressuposto, né, quando estamos aqui pensando na construção das políticas culturais nas instituições, um outro pressuposto é justamente aquele também apontado por Márcia, que é a compreensão da cultura como direito, né? A cultura é um direito constitucional, assim como a educação, assim como a saúde, e é um direito pouco, digamos, fortalecido no sentido da missão, né, do Estado, da missão das nossas instituições públicas em relação a torná-lo efetivo. Né? Mas, então, esses dois pressupostos são muito importantes, né, para compreendermos esse movimento em que estamos. Né? E ainda, né, ainda antes de voltarmos àquele 2016, 2017, em que nós, das públicas, né, nos articulamos nacionalmente em torno da pauta da cultura, lembrarmos também que o contexto, né, mais amplo em que essa pauta se apresenta, se coloca, é a de uma compreensão da dimensão estratégica da cultura em nossas configurações sociais, econômicas e políticas contemporâneas. A gente está, né, imerso, né, totalmente imerso, numa grande mudança de tempos, digamos assim, num horizonte absolutamente novo, de grandes transformações que se dão no contexto do chamado capitalismo pós-industrial
e que também é muitas vezes nomeado como o capitalismo do conhecimento. Então, essa sociedade, né, em que estamos imersos, ela é um novo cenário, novo horizonte, internacionalmente, mundialmente posto. Né? Vamos aqui, né, pensar, lembrar quão imersos estamos na grande revolução digital que se deu nas últimas décadas. Então, hoje nós somos esse indivíduo e a sua prótese, né? O seu celular. Né? Quem de nós hoje não além de si mesmo, o seu celular, né? Que porta o seu celular, que porta essa janelinha, né? Esse centímetro quadrado tão múltiplo enquanto ferramenta, né, de conexão com todas as dimensões da nossa vida cotidiana. Então, essa revolução digital, ela compõe o cenário em que a gente está imerso de uma maneira que entrou na nossa vida cotidiana, se tornando, né, um elemento central e fundamental. Mas, através disso, que é, digamos, um meio, né, uma mídia, que é a dimensão, né, posta aí para o espaço da virtualidade, a gente tem acompanhado e vivenciado toda uma transformação que decorre dessa revolução e que se dá no campo não só da economia, mas também da política e dos valores, do campo cultural, quando a gente pode se dirigir a ele amplamente. Então, nós vimos, né, vivenciamos, experimentamos como a cultura se tornou campo fundamental das construções, das disputas que se dão no nosso cenário cotidiano. Ela está na política, ela está na rua, ela está constituindo as relações sociais na sua base. E então ela, por isso mesmo, ela hoje é percebida e reconhecida como dimensão fundamental, como esfera fundamental da governança em termos internacionais, nacionais e locais. Né? Então, aí, né, as construções das políticas de regulação do mundo digital, do que é permitido, do que não é. Estamos aí diante do assédio, né, da fake news e da tentativa de tornar isso algo também regulado. Enfim, estamos plenamente imersos nesse campo e nossas organizações, né, sociais, nossas esferas de governança em diferentes níveis, atentas a isso. Quer dizer, é preciso entender que hoje a dimensão cultural ela é uma dimensão fundamental, crucial, central na organização social, política, econômica de nossas sociedades. E, percebendo isso também, né, as nossas universidades se mobilizaram nas últimas décadas, né, conjuntamente, juntamente, né, com todas as outras instituições, entendendo que era preciso ser parte, se posicionar nesse cenário, né?
A universidade contemporânea tem como uma pauta central mergulhar nessas discussões, né? Cultura digital. Nós precisamos pautar, discutir, refletir, pesquisar, ensinar, né? Partilhar, praticar essas dimensões no campo da cultura digital. Assim como precisamos também entender hoje como essa dimensão, né, dos valores, quase que numa perspectiva antropológica, precisamos entender porque ela está presente, porque ela cinge nossas sociedades, porque ela nos leva, digamos, a esse cenário, né, da política contemporânea que tanto nos afeta, que tanto nos envolve hoje no dia a dia. Então, nossas universidades perceberam isso, e perceberam isso em nível internacional, né? E o movimento, né, de compreender o lugar estratégico da cultura nas universidades, ele tem se dado no plano internacional, através de grandes programas, projetos, e também no plano nacional. Né? Estamos nós aí diante desse desafio de entender como pautar, como tornar o campo da cultura, como compreender o campo da cultura como uma das tarefas importantes e extremamente atuais postas para as nossas universidades. E quando a gente pensa aqui as nossas instituições universitárias, a gente está entendendo que ela é essa composição de todos os agentes, de todas as pessoas da comunidade que tem esse desafio, que tem essa tarefa. Então, aí há uma outra dimensão, outra questão que se apresenta dentro desse debate, dentro dessa discussão, é a dimensão da cultura. Porque, então, vamos pensar, como que nossas universidades se organizam? Elas se organizam do ponto de vista da sua organização administrativa, e das suas missões, né, nesses grandes campos, né, ensino, pesquisa, extensão, política estudantil, enfim, todas as esferas aí de atuação da nossa universidade de maneira ampliada. Mas as nossas universidades também se organizam como campos de conhecimento, né? As humanas, as exatas, as biológicas, dentro das humanas, tantas áreas, enfim. E, por outro lado, nessa sua dimensão extensionista, né, o seu papel como instituição território. Então, a gente e a comunidade, né, quer dizer, a universidade / comunidade. Que relação é essa? E nesses três aspectos, né, que aqui mencionei, né, seja a sua organização ampla e administrativa e suas modalidades de atuação, ensino, pesquisa e extensão, seja nos campos de conhecimento, seja na sua missão como instituição pública que atua como parte da comunidade, todas elas, a pergunta é, bom, então e a cultura? A cultura é o quê nesse desenho, né, institucional, nessa construção? Onde ela está posta? Onde ela se dá? Né? Uma vez que a gente mesmo acabou de mencionar que nós compreendemos que a universidade é uma instituição cultural. Então, justamente aí a gente tem pensado, né, partilhado isso com muitos parceiros, a compreensão, né, de que a cultura ela se apresenta na universidade como uma dimensão transversal. Né? Então, a cultura ela é parte, né, digamos, das dimensões de atuação. A política ela está na extensão, a cultura ela está na extensão
e ela se apresenta aqui como na Unespar, mas como num conjunto grande de instituições públicas no Brasil, como um par, né? Nós temos nossas pró-reitorias de extensão e cultura. Nós temos agora as nossas pró-reitorias de cultura, que é o caso da UFMG, que acabou de criar a sua, e temos alguns departamentos de cultura dentro de pró-reitorias de extensão. Então, a cultura ela tem essa dimensão, né? A atuação artística, os programas culturais diversos nas suas diferentes modalidades, quando se dirigem para a comunidade, quando são uma forma, né, da universidade se apresentar sua produção, ou fazer o movimento contrário, receber a produção da comunidade internamente. Então, a cultura tem sua dimensão extensionista claramente, fortemente. Porém, a cultura também está no ensino, a cultura também está na extensão. E a cultura também ela é transversal a todos os campos de conhecimento, né? A gente vai pensar, discutir, refletir intensamente sobre a cultura no campo das humanidades, né? Incluindo aí as artes, que obviamente se insere no campo da cultura, mas também a cultura hoje ela é tema fundamental para a gente pensar os desafios da questão ecológica, do meio ambiente, dessa crise, né? Ambiental que pauta fortemente nosso momento contemporâneo. E ela também atravessa, ela é parte, digamos, da formação, né, que necessariamente deve ser também transversal de todos os profissionais de todas as áreas. Então, nossa compreensão, né, a gente tem um desafio, entendemos que a cultura está central como pauta na contemporaneidade, e como pensar e como atuar, como organizar, como nos movermos, então, no sentido de responder a essa demanda do campo da cultura em nossas instituições. Então, uma maneira que a gente tem encontrado é essa, entender que a cultura é transversal, ela se dá transversalmente, ela atravessa várias dimensões da universidade. E, por isso, a gente precisa também, né, estar pautando as questões culturais nessas esferas, e fortemente também na compreensão das nossas instituições, nas suas inserções no território. Então, na relação com as cidades, com as comunidades próximas, com as organizações sociais, com as mobilizações comunitárias, enfim. Bem, então, esse contexto mais amplo é nele, né, que, quando chega 2016, a gente é surpreendido com uma política federal que desmonta o Ministério da Cultura, num gesto claro, né, de que esse campo da cultura era, sim, fundamental, objeto, digamos, de um desmonte no sentido de um desvio, né, para um esvaziamento, né, da democracia no Brasil. E isso só veio se fortalecendo, né? E, evidentemente, ao longo desses anos, de 16 para cá, o campo das artes, o campo da cultura, foi eleito como um campo a ser atacado, a ser destruído, a ser desmontado. E vivenciamos isso intensamente. E agora, né, felizmente, estamos num momento novo de refundação, em que recriado, procurando, né, renascer aí das cinzas, muito destruído, né, esvaziado em termos de pessoal, de estrutura, de recursos, mas está aí posto. Então, nós, de alguma maneira, no campo de uma política nacional, federal, temos um novo momento, a roda girou e podemos retomar
essa articulação em nível nacional. Porém, durante esse período, né, 16 para cá, justamente eu queria destacar isso nessa nossa conversa. As nossas universidades entenderam que, então, uma vez que não havia, né, interesse, ao contrário, havia algum interesse, sim, mas no desmonte do campo cultural, das políticas de cultura públicas, das políticas direcionadas ao campo das artes e da cultura, nossas instituições perceberam que a gente precisava, devia e tinha como tarefa, uma vez posto o horizonte contemporâneo, de que precisávamos fortalecer nossa atuação no campo da cultura. Então, isso se deu, né, como um movimento de reconhecimento pleno da cultura como dimensão acadêmica, que é isso que falamos agora, né? A cultura não é periférica, ela não é aquele momento em que o congresso da área X ele apresenta um número musical. Não, a cultura é central, a cultura é pauta, a cultura é conhecimento. É preciso que ela seja objeto, né, da formação, da pesquisa, da extensão, em todas as suas áreas. E a outra coisa também que passamos a perceber era que era preciso fortalecer os setores de cultura em nossas universidades, né? Todos nós, ou quase todos nós, tínhamos uma área um pouco mais organizada, estruturada, às vezes um pequeno departamento ligado aí a diversas instâncias, a reitorias, pró-reitorias e tal, que atuavam com a política de cultura institucional. E a gente entendeu que era preciso fortalecer, que esse era um caminho, que era preciso trazer essa pauta para as políticas das nossas instituições, que isso fizesse parte do reconhecimento da universidade de que ali ela tinha uma atuação importante a desenvolver. E, portanto, também a compreensão de que, nesse Sistema Nacional de Cultura, que havia implementado desde a Constituição de 88, passo a passo, estruturado, né, com uma política que vinha sendo construída, né, de articular as instâncias de políticas culturais, federais, estaduais e municipais, tanto tinha sido construído ao longo de algumas décadas, que as universidades faziam parte desse sistema. Havia um papel para elas também nesse sistema, importante, central, fundamental. Então, nossas instituições também como parte de um sistema nacional de cultura. E aí esse movimento que vocês estão fazendo aí tão belamente, né, num momento importante de apresentar, né, esses passos aí dados, construídos por várias comissões, né, parceiros aí de todas as áreas, estudantes, docentes, né, técnicos, enfim, gestores, nesse processo de organização, para que nós pudéssemos estruturar em nossas instituições planos de cultura e políticas de cultura, para que eles não fossem pautas, digamos, pontuais ou, digamos, sem continuidade, né, sem recursos, sem possibilidade efetiva de se reconstruir, de se dar, né? Então, as políticas e os planos como meta para o comprometimento da instituição como um todo, nossas instituições como um todo, dizendo é preciso investir, né, nesses setores, nesses programas, nesses projetos, nesses espaços, né, e fazermos, de fato, uma política com princípios, diretrizes, metas, enfim. E, como disse nossa pró-reitora Rosimeire, né, que pudessem ir além do papel, né, que essas políticas fossem, de fato, tecidas para, e a partir das práticas, para que se fortaleçam como práticas.
E aí, nesse cenário, a gente teve, né, o fortalecimento de uma rede nacional das IPs, que a gente denominou de FORCULT, Fórum de Gestão Cultural das Instituições Públicas de Ensino Superior. É um fórum muito interessante. No fórum desse ano, a gente teve colegas, né, representantes de 77 instituições, se não me engano, enquanto foi na Unicamp, que atualmente está sediando, né, a presidência, digamos, a diretoria do FORCULT. Curioso, bonito, porque aquele movimento em 2016 nasceu na Unicamp, foi de um seminário na Unicamp que se projetou, pensou a criação de um fórum contínuo, e nesse momento de redemocratização, vamos assim dizer, o FORCULT também está lá sendo apoiado, organizado pela Unicamp. Agora, esse fórum é muito interessante, gente. Esse fórum ele partiu, principalmente, a sua força principal veio dos técnicos que atuam nos setores de cultura das nossas instituições, das nossas universidades. Eles são, hoje, né, um grupo mais forte, mais articulado, e é muito especial que assim seja. Então, é um fórum que ele reúne os técnicos, os docentes, os gestores, digamos, que estão nos cargos diretivos, os pesquisadores que se interessam pelo campo das políticas culturais universitárias, os estudantes que, assim também, se interessam, se mobilizam. Então, nele, através dele, a gente tem feito um trabalho muito interessante, porque o FORCULT ele é uma espécie de rede de estímulo, né, compartilhado, sabe? Cada uma das nossas instituições tem dado um passo, tem avançado numa certa direção, e isso tudo é partilhado, né, nessa articulação nacional, e nos fortalece a todos. E a gente se organiza, né, de uma maneira bastante aberta, em grupos de trabalho que estão procurando alinhavar, né, programas, projetos, estruturas nacionalmente. Então, eu vou pedir para o Gabriel, que está aqui me ajudando na parte técnica, para o Gabriel abrir o site do FORCULT, sabe, Gabriel? É o FORCULT Nacional, ufg.br. Isso, está aí. Então, olha, vou pedir para você abrir a aba aqui dos GTs, sabe, Gabriel? Então, está vendo, a gente tem o GT, pode só... tá ok assim, A gente tem o GT do Corredor Cultural Nacional. O que a gente está querendo fazer nesse GT? Justamente criar um corredor cultural para que as produções das nossas instituições públicas de ensino superior circulem, que a gente partilhe, que a gente possa ter as produções da Unespar rodando aí para uma universidade parceira, para um outro estado e tal. E no corredor cultural, o que a gente faz é perceber, né, que como as nossas estruturas, né, espaços culturais, nossos programas, podem ser espaços, né, de articulação dessa circulação dessa rede em nível nacional. O corredor cultural ele já existiu alguns anos atrás no âmbito do FORPROEX, do Fórum de Pró-Reitores de Extensão. Num determinado momento foi criada uma rede no FORPROEX Sudeste, que reuniu várias universidades, e esse projeto teve um financiamento público na época,
e foi possível desenvolvê-lo por 2, 3 anos. É um projeto de memória assim, muito feliz, ele deu muito certo naquele momento, depois ele se encerrou justamente por falta de recursos, quando a gente tem esse momento de desmonte das políticas públicas de cultura. E agora a gente está tentando fazer o renascer, com esperança de que os mesmos a mesma força, né, que veio das políticas públicas federais possam viabilizá-lo. Aí a gente tem, tá vendo, um GT, que é o Observatório de Dinâmicas Culturais das IPs. A gente mapeou, tem discutido, conversado, a gente tem vários observatórios de cultura, modelos de observatórios de cultura Brasil afora, e o Forcut está tentando criar um que reúna, né, essas experiências todas e que possa ser justamente um campo aí de partilha para a discussão de indicadores, para a gente perceber e valorar nossas ações, né, culturais e como as políticas podem vir a valorá-las, né, a partir desses indicadores. A gente tem um GT que faz a discussão da política cultural, sabe? A gente lançou um documento que a gente fez num dos eventos aí nacionais e falou, gente, é importante, né, fazendo essa defesa do movimento que vocês estão realizando aqui de termos políticas, né? Depois a gente tem a discussão de financiamento, em outro grupo disse, mas como é que a gente faz isso tudo? Onde está o financiamento e tal? E um outro que justamente pensa as parcerias institucionais, como é possível, né, como é necessário a gente aprender a trabalhar, estabelecer, formalizar parcerias e tudo mais, né? E temos também um outro que ele busca trabalhar com a formação, né, a partilha aí da formação para a capacitação, né, para a gestão e produção cultural nas IPs. Então, só um exemplo de como a gente trabalha. E uma coisa interessante é que o Forcut, ele tem um princípio que é o seguinte, quem pertence ao Forcut, quem faz parte do Forcut, é quem vai às suas reuniões, quem frequenta seus encontros. Ele teve um momento, né, de fortalecimento virtual, que foi na pandemia, então muita gente se aproximou. Agora que a gente retomou o presencial, o primeiro encontro na Unicamp, só que ele já foi híbrido, né? Porque a gente entendeu, o Brasil tão grande, tantas instituições, tanta gente em tanto lugar, que é preciso que a gente coloque, né, e mantenha o que o virtual fez de positivo para a gente, que foi possibilitar nossos encontros. Então, o Forcut ele tem se organizado, tem um encontro nacional e tem os encontros regionais. O Forcut são as 5 regiões, né? Sul, Sudeste, Nordeste, Norte, Centro-Oeste, e tem as regionais que fazem seus encontros. Então, é um movimento bem interessante aí, que depois vocês naveguem aí no site do Forcut. Se você puder, Gabriel, mostrar o endereço, acho que vai estar na aba principal, talvez, se você baixar. Bom, mas eu falo para vocês aqui, se não der para ler, é o Forcut, né, Nacional, Forcut Nacional, tudo junto, .ufg, que é a Universidade Federal de Goiás, que cedia o site, .br, forcutnacional.ufg.br. E aí vocês vão ter notícias dos próximos movimentos, eventos, e poder se inteirar mais aí. A gente tem também uma barra dos arquivos, tá vendo? Onde a gente partilha aqui uns documentos. Bem, então, a gente estava falando, né, Márcia, você fica à vontade para me sinalizar o tempo, tá bom? A gente tem o tempo da live aí, e a Márcia, minha anfitriã primeira, junto com a Rose, vão me situando, né, porque a gente vai se empolgando e, às vezes, vai
perdendo a dimensão do tempo. Bem, então falamos, né, da questão da transversalidade e dessa questão das políticas. Eu acho que seria interessante, né, mencionar um pouco aqui como esse movimento, gente, ele não está só no Brasil, né? A gente, por exemplo, na UFMG, a gente criou a Pró-Reitoria de Cultura ano passado, sabe, em junho, mas resultado de um movimento de décadas, né? A universidade é antiga, a UFMG tem 95 anos, e temos grupos artísticos corais, temos um coral muito importante que tem 60 e tantos anos, temos um festival de inverno que tem 55 anos, então são movimentos, né, tem uma história cultural forte, como todas as nossas instituições, e a parte, digamos, da estruturação do setor cultural, ela se deu mais fortemente nos últimos 20 anos. E a partir de 2014, portanto, já há 8 anos, a gente pôs adiante o projeto da Pró-Reitoria de Cultura, que já existia. A discussão da Pró-Reitoria de Cultura na UFMG remete a 16 anos atrás. E 8 anos atrás a gente começou essa rota de não, vamos montar, vamos estruturar e tal, até que a gente tinha já uma diretoria de cultura fortalecida, ela reúne os espaços culturais da reitoria, são 7 espaços culturais, a gente tem um campus cultural na cidade de Tiradentes, a gente tem os festivais, os programas antigos, reunimos tudo e falamos, não, essa é nossa Pró-Reitoria de Cultura. Isso começou em junho. E outros colegas estão avançando, né, belamente como vocês nas políticas, né, que envolvem aí o programa do mapeamento e tudo mais. Bom, mas o que eu queria, acho que partilhar com vocês aqui um pouco como esse movimento também ele é nacional, é internacional. A gente tem uma história muito interessante do fortalecimento das políticas de cultura e do reconhecimento da cultura como central nas políticas públicas contemporâneas, que vem se dando desde o início dos anos 2000. A nossa América Latina é pioneira, né? A gente tem a Carta Cultural Ibero-Americana, que foi inspirada aí na Convenção da Unesco para a Promoção de Diversidade e Expressões Culturais, e é um documento muito avançado, já em 2005, né? Ele daqui a pouco faz 20 anos. E ele levou à construção de programas latino-americanos que são muito fortalecidos hoje, inclusive o programa Cultura Viva, né, que está presente fortemente na América Latina e que começou aqui no Brasil, no governo do nosso amado Gilberto Gil, né, quando ele foi ministro. Mas muitas redes, sabe, têm se constituído internacionalmente. As universidades europeias, elas estão se organizando fortemente para discutir o lugar estratégico da cultura junto com os ministérios da cultura de seus países, enfim, com as políticas culturais públicas nacionais. E tem um documento muito legal, se vocês quiserem conhecer, que é a Declaração de Porto Santo. Porto Santo é a capital de uma daquelas ilhas portuguesas que foi o local em que essa declaração foi lançada, digamos assim, num evento e tal, e que é um documento produzido pela Comunidade Europeia, pautando aí discussões sobre a centralidade da cultura nas políticas públicas, e eu recomendo, sabe? Vocês acham facilmente aí na internet, eles fazem uma discussão bacana de um eixo que vai da democratização cultural, porque a gente sempre pensou como o papel, né, das políticas públicas de cultura democratizar, mas eles falam, não, importante também é entender a dimensão da democracia cultural e não só da democratização, porque a democratização vai de um eixo, né, meio
top-down, né? De cima para baixo, de quem conhece para quem não conhece, então vamos difundir a cultura e tal. E a democracia cultural, ela fortalece o outro eixo. É preciso democratizar nossas instituições culturais, que elas sejam construídas pela diversidade de perspectivas, de olhares, de valores, de cultura, e aí toda essa pauta contemporânea que hoje é posta, fundamental, né, da cultura e na perspectiva da diversidade de gênero, de raça, enfim, de valores múltiplos e plurais, como elas são fundamentais e que podem se dar num processo de democracia cultural. E outros temas e tal, é um documento muito bacana. Mas essa mesma discussão ela está feita pela União Africana, que dá um destaque importante para a pauta da cultura nos documentos, né, que são os documentos estratégicos da União Africana para os próximos anos. Também várias redes, né, nos âmbitos latino-americanos e tal. Tem uns documentos assim muito interessantes, né? Eu fiz um dia uma listinha assim de como isso foi caminhando, né? Então, a Organização dos Estados Ibero-Americanos, ela fez essa Carta Ibero-Americana da Cultura, a Carta Cultural, era 2006. Depois tem um documento muito bacana da França, que eles denominam assim, Universidade, Lugar de Cultura. Só que ele é mais que um documento, ele é um programa, um projeto de 3 ministérios franceses para o Ministério da Cultura, da Ciência e Tecnologia e da Educação. E eles pautam assim, o lugar central da cultura na universidade. Depois tem o documento da União Africana, que é um documento que projeta décadas adiante, ele foi feito em 2015, ele se chama União Africana 2063. Tem um documento de 2018 que se chama Nova Agenda para a Cultura, que é da Comunidade Europeia, que também é um programa, né, um documento interessante. Tem o Plano Nacional das Artes de Portugal, e agora o Brasil está propondo a criação de um Plano Nacional das Artes para o Brasil, né? O MINC está trazendo essa pauta. Portugal está fazendo isso desde 2019 com gente interessantíssima. Não sei se vocês conhecem, Paulo Pires do Vale é um filósofo, um cara maravilhoso, e o Paulo Pires do Vale é o responsável por esse programa, né, de Portugal, desde 2019, e eles pensam o lugar da arte na formação em todos os níveis, da escola primária até a universidade, e tem feito coisas incríveis. Depois tem um documento da Unesco de 2019, que é uma resolução que pensa a cultura na sua relação com o desenvolvimento sustentável. Enfim, uma série de movimentos aí. A Carta de Porto Santo que eu mencionei é de 2021. Tem um que eu acho incrível também, que chama Declaración de Antigua, que foi um documento feito pelos países da América Central. E aí, gente, olha, quando há pouco tempo atrás, aí, o G20, 2021, 2 anos atrás, o G20 reuniu em Roma ministros da cultura, né, dos seus 20 países poderosos estratégicos aí, e criaram um documento com 32 pontos que coloca a cultura nos planos do G20, né, considerando ela como uma dimensão estratégica também. Então, eles definem lá 5 áreas principais, né, a cultura como fundamental, né, a proteção e promoção da cultura e dos setores criativos, né, como motores para um crescimento sustentável e equilibrado, a proteção do patrimônio, a transição digital e as novas tecnologias para a cultura, a capacitação para lidar com a complexidade do mundo contemporâneo e com os desafios do setor cultural, incluindo a digitalização rápida, a transição verde, a mudança demográfica, para ajudar e atingir as metas internacionais de desenvolvimento sustentável
e também o papel da cultura na discussão das mudanças climáticas. Agora, vê só, quando eu estava falando lá um pouco atrás, né, a governança internacional, nacional, ela pôs a cultura no centro, na pauta. Mas é preciso ficar atento, né? Quer dizer, o que a gente pode perceber, né, em relação a esses movimentos internacionais que eu apontei aqui, sobre a inclusão efetiva da cultura em programas e projetos políticos e estratégicos. Estamos vendo que esse movimento existe e que eles vêm se dando nessas esferas públicas, né, nos planos educacionais nacionais, nas universidades. Mas o que revelam? A gente precisa ficar atento, né? Quer dizer, um contexto em que a cultura aparece como campo estratégico da contemporaneidade, e aqui a gente vinha falando, né, do lugar da cultura, vamos lembrar aqui as guerras culturais, os debates em torno desse campo, né, central, e o papel relevante e importante da cultura no projeto também da Universidade Contemporânea. Mas é preciso ficar atento, né, qual é o nosso papel nessa discussão. Então, quando a gente está aqui, né, pensando no plano de política cultural da Unespar, é importante que ele seja também pensado nesse cenário, nesse contexto, né? Como nós, dentro da universidade, precisamos ter voz, sermos agentes nesse debate internacional, né? Porque, de fato, as esferas de poder já estão atentas a isso e estão atuando, né? Então, qual é o nosso papel? A gente não pode deixar de ser parte dessa construção, e não só para as nossas instituições, né, mas também para o debate amplo aí, nacional, que vem se apresentando, que vem se dando, né? Então, Márcia, eu acho que, caminhando aqui para a gente fechar, né, nessa nossa conversa, nossa fala, eu vou pedir para o Gabriel se ele pode abrir aqui o nosso site, né, o nosso link, que é que se chama ufmg.br/mapa da cultura. Aí, para citar um exemplo, né, nós, lá na parceira, né, o UFMG, na parceira aí de vocês, a gente tem feito esses movimentos, sabe? A gente acha muito importante, para uma política de cultura efetiva dentro da instituição, a gente entende que ela tem que estar prevista no Plano de Desenvolvimento Institucional, no PDI, né? Porque senão é difícil torná-la efetiva e real. A UFMG ela vai fazer um novo PDI, né, quinquenal, esse ano aqui, 23. Então, a gente se organizou lá na antiga diretoria de cultura, agora a Pró-Reitoria de Cultura, e a gente fez 2 grandes ciclos de fóruns. Fizemos 13 fóruns em 2021, 10 fóruns em 2022, digitais, né, online, para viabilizar a participação da comunidade, para construir propostas, pautas de uma política de cultura para os próximos 5 anos, que possa integrar o PDI, né? Mas também fizemos, né, estamos nos organizando para construirmos um plano de cultura mais robusto, que deve ser feito este ano, o próximo ano, que possa reverberar aí na construção das políticas futuras da universidade. E aí a gente tem plano de fazer grandes fóruns temáticos também para a construção do plano. E para subsidiar isso, a gente fez algo que vocês, ou eu não tenho certeza, já fizeram, estão planejando fazer, que foi o mapa da cultura, o mapeamento cultural, tá vendo? Então, aqui a gente tem nessa página nossa, lá da Pró-Reitoria, esse exemplo. Então, se vocês quiserem só
tem um exemplo aqui, se puder clicar, Gabriel, no mapeamento cultural 2019-2021, aí vocês vão ver, a gente fez aí uma partilha, sabe, do que a gente conseguiu levantar. Ainda muito embrionário, digamos, porque os participantes, né, eles não, numericamente, né, eles não chegam a ser um número expressivo, mas eles já nos apontam, né, resultados interessantes que vão construindo aí um mapa para a gente entender como a produção cultural da universidade se dá. E aí a gente vê, né, os vícios que atravessam a própria... os respondentes, digamos assim, né? A gente entende, como vocês, né, a amplitude do campo cultural, mas muitas vezes nossa comunidade ainda pensa que cultura é só arte ou patrimônio, né? E aí muita gente nem respondia, porque falava, bom, eu não sou um agente cultural, né? E é preciso, né, fazer um trabalho grande aí para também entendermos, né, a dimensão da cultura como uma dimensão plural, diversa, e fazermos, né, um trabalho para que os agentes culturais se reconheçam. A pessoa acha que, eu não sou artista, então eu não sou parte do, digamos, não sou objeto de interesse, eu não serei um respondente para uma pesquisa como essa. Mas está aí, né, são movimentos. Isso tudo, colegas, né, da Estadual do Paraná, né, é algo que eu sinto assim, com muita clareza que a gente está fazendo juntos, sabe? Todos nós. Vendo esse trabalho de vocês, é um trabalho que nos estimula no coletivo, sabe? A enxergarmos que a rede das instituições públicas de ensino superior no Brasil, ela constitui, como nossa colega Flávia, lá da UFG, fala tão belamente, a gente é uma plataforma, a gente é uma plataforma de ação, a gente é uma plataforma de produção de conhecimento, de partilha de conhecimento, a gente está no Brasil todo. Quanto mais, né, articulados, quanto mais nos movermos, cada um com seu momento, seu movimento, sua demanda, no sentido, né, de colocar essa presença, né, da ação da cultura, do pensamento sobre a cultura, da compreensão do lugar estratégico da cultura nesse momento histórico que vivemos, como ela é importante, como ela é fundamental. Quanto mais a gente conseguir, né, criar esse movimento, mas eu acho que juntos a gente está construindo o que é a universidade contemporânea, o que ela precisa ser. A universidade como instituição viva, conectada com seu tempo, percebendo o que é posto para ela como desafio, como tarefa, né? E é isso, então, que eu acho que a gente está fazendo junto, por isso eu felicito vocês, eu parabenizo vocês, eu agradeço esse convite e desejo, né, que a gente siga juntos aí na perspectiva da construção da política da Unespar e das nossas outras parceiras. Então, parabéns a Rosemary, parabéns a Márcia, a todos os colegas, né, que estão aí no processo de construção desse trabalho incrível, que a gente siga juntos e que vocês tenham aí um novo ciclo, um novo ano bastante rico, no sentido de que a Unespar entenda ou perceba ou tenha a cultura como um dos elementos para tecer a aproximação dos 7 campos que aí ramificam, né, colocam a Unespar em todo o estado do Paraná. Obrigado. Fernando, muito obrigada por essa reflexão tão importante sobre o papel da cultura
nesse movimento constante de transformação humana e social. Eu acho que a gente não pode mais pensar em desenvolvimento sem passar pela cultura, né? Então, obrigada por compartilhar sua experiência como gestor de cultura e também como articulador dessa rede colaborativa de gestores e de gestoras de cultura. A gente se alimenta desse entusiasmo e a gente aprende muito com essa experiência das universidades que já estão há mais tempo desenvolvendo as suas políticas de cultura e que fortalecem as nossas caminhadas. Então, é muito, muito importante para a gente essas trocas, esses momentos de compartilhamento. Eu gostaria de aproveitar esse momento para divulgar as ações, né, que estão por vir da nossa PIAC, que é primeiramente os editais da Pipoca Cultural, que a gente vai disponibilizar agora a partir do dia 27 de março. A Pipoca Cultural, ela é uma das principais ações que vão acontecer no primeiro semestre de 2023, e em cada campus, a ideia é que a gente tenha um dia de atividades formativas, de trocas artísticas, de trocas culturais, de conversas, de reflexões sobre arte, sobre cultura, sobre política cultural, sobre plano de cultura na universidade. E assim, para que vocês possam acompanhar e participar dessas ações, então a gente convida vocês para visitarem o site piac.unespar.edu.br. O site vai estar no ar na segunda-feira, a partir de segunda-feira, dia 20, e também para nos seguirem no Instagram da PIAC, que é PIAC_Unespar. Então, gente, esses canais de comunicação, eles estarão ativos em todas as etapas do processo, né, de que a gente vai estar elaborando a política cultural, e a gente conta com vocês, né, com cada um, com cada uma, como protagonista e como agente multiplicador dessa construção coletiva. Eu gostaria de agradecer, então, muito ao Fernando Mencarelli, a Rose Dark, aos nossos bolsistas, Ana Júlia e Gabriel, as intérpretes de Libras, a Stephanie e a Ana Rebeca, e agradecer principalmente a vocês que estão aqui conosco na live ou nos campi também, que a gente está recebendo as fotos aí das transmissões, e desejar a vocês um ótimo final de semana e um ótimo processo, né, que a gente siga juntos, juntas nessa caminhada. Se alguém quiser dar uma última palavra, está aberto. Senão a gente se despede. Rosi, você está falando? Acho que seu microfone está desligado. Sim. Bom, eu gostaria de também agradecer a todos que estão nos acompanhando. É muito importante para nós que vocês estejam conosco nesse momento. Nós já dissemos no início que um movimento pensado só por gestores não tem sentido, né? É letra, né? Não resolve o problema e não reflete a realidade que a gente quer e que a gente tem dentro da nossa universidade. E nós estamos muito felizes também com o professor Mencarelli, que nos fez nos deu uma abertura, uma visão até maior, porque muitas vezes a gente se sente assim um pouco pequeno, né, diante de tantas coisas a serem feitas, e eu agradeço muito por todo esse panorama que a gente construiu aqui essa noite, né, e nós estamos também, assim, muito gratos por cada um que tem participado conosco nas reuniões, nas comissões, seja a comissão maior, né, sejam as comissões e os grupos de trabalho dos campos. Eu agradeço muito a todos e continuamos contando com vocês. Professor, muito obrigada. Eu que agradeço, boa noite a todos, um grande abraço aí a vocês e a toda a comunidade da Unespar. Boa noite, gente.
Para mim, A cultura é muito importante. A cultura se confunde com a própria noção de Cultura é humanidade. importante para Falar de cultura, falar de humanidade. da vida. O que é cultura para você? Para mim, cultura é tudo aquilo que inclui conhecimentos, crenças, arte, estilos de vida, costumes e hábitos. Também ocorre nas infinitas maneiras de viver e de lidar com os ensinamentos e valores transmitidos historicamente pela sociedade e a forma com que nos relacionamos com esses valores, concordando, questionando ou fazendo oposição a eles. Eu acho que a cultura é muito importante de ser estudada, principalmente porque ainda existe a cultura do machismo, cultura do estupro, ideias racistas sendo propagadas. A gente precisa discutir cultura. Na minha noção de cultura, a cultura se confunde com a própria noção de humanidade. Nós nos tornamos humanos na medida em que fomos construindo essa refinada estratégia de sobrevivência. E por isso é tão importante pensar e repensar a cultura, porque é um movimento dinâmico, constante, nunca é estanque, e por isso mesmo deve ser visto e revisto, porque é próprio dessa dinâmica da humanidade. Eu entendo cultura como uma construção simbólica e como um direito de cidadania. Entendo que todos os indivíduos são produtores de cultura. Cultura foi tudo que os seres humanos fizeram para nos trazer até aqui, na vasta evolução humana no decorrer do tempo. Mas eu posso pensar também que é através da cultura que a humanidade se realiza como humanidade. Falar de humanidade é falar de pensamento, pensamento transparente. Pensamento transparente vai além das suas verdades. Pensamento transparente é questionar a si e o outro. Para mim, cultura é tudo que rodeia e permeia nossa experiência de estar vivo, atuando no planeta. É aquilo que nos identifica como um povo, é aquilo que nos representa quanto grupo, é aquilo que nos forma enquanto indivíduo. E por isso mesmo precisa ser defendida, porque é aquilo que na sua diversidade nos faz aquilo que somos.